e vamos resenhar as paletas novas da Ruby Kisses. A primeira vai ser a paleta Conf. Oi gente, hoje é oficialmente a resenha dessa paleta. Já fiz um vídeo com todas as 3 novas paletas da Ruby Kisses, mas foi um vídeo de primeiro contato com a paleta, mais de primeiras impressões, porque eu queria testar, já estava ansiosa para testar elas e fiz aquele vídeo. Mas hoje é oficialmente a resenha mesmo, com aqueles 5 critérios que eu sempre avalio em toda a paleta de sombras. E vamos começar então, mas antes de aplicar sombras nos olhos, tem alguns detalhes sobre essa paleta. Assim como eu mencionei lá no vídeo de primeiras impressões, ela é uma paleta que é um dupe de uma mini Huda, que é essa rudinha aqui. Tá vendo? Mesma história de cores, mesma posição das cores. Eu acho que já dá pra ver que nem todas as cores são exatamente iguais. As texturas das sombras são um pouco diferentes também. Mas para quem se interessa pelo efeito visual, porque não pode comprar essa por conta do preço, e aí consegue comprar essa, é uma boa opção para substituir. E digo boa opção porque eu já usei de primeira impressão e achei que funcionou bem, né? Mas hoje, como a gente vai resenhar, a gente vai aprofundar mais as características da sombra por si. E como eu gosto de falar de história de cores e coisas assim, contextualizando rapidinho sobre essa paleta, né? Porque ela veio daqui, essa história de cores veio daqui. Essa paleta aqui da Huda é uma linha com 3 paletas, sendo essa daqui uma delas, obviamente. Essa é a versão Toffee. E a Huda pensou nessas paletas uma coisa meio tartaruga, sabe? Armação de óculos tartaruga, que é tipo escura com uns pontinhos claros, bem nessa vibe aqui, ó. Meio que parece uma oncinha, mas o nome meio que oficial é tartaruga. E a ideia para essas paletas foi fazer paletas com tons essenciais de marrom, mas com essa estética tartaruga, e também colocar novas texturas de sombras, porque a Huda sempre faz isso nas mini paletinhas. Cada vez que ela lança uma linha de mini paletinhas, ela traz texturas novas de sombras, fórmulas novas, principalmente as cintilantes. E para essa linha ela trouxe 4 fórmulas diferentes. Nessa paleta em específico, a Toffee, só tem 3 dessas fórmulas. Os mates, que são aqueles mates aveludados, já velho conhecidos. As cintilantes, que ela chama de Intense Metallics, que eu fico um pouco na dúvida de quais são exatamente, porque essa são mais parecidas em textura e essa daqui tem uma textura um pouco mais diferente, só que ela não é igual a essa. Então eu imagino que as 3 Intense Metallic são essas aqui. E a outra textura, que é o Marble Cream Shimmer, é essa daqui, que é uma textura mais amanteigada do que as outras cintilantes. E ela tem uma textura meio mármore, uma estética meio mármore. Tá vendo que tem 2 cores? E a hora que você passa o dedo, elas se misturam para revelar uma nova cor. Só que eu também, como eu tinha dito, eu fico em dúvida se essa daqui também porque ela tem uma textura diferente dessas aqui. Tem pedaços de pigmentos maiores nessa daqui de cima. E uma quarta textura, que é a Cream Pearl Flake, se eu não me engano, que é uma textura que não tem nessa paleta, tem na versão Caramel, se eu não me engano. Mas é diferente dessa daqui. Também ela tem uma estética marble, igual essa, só que a textura é diferente, né? Que ela é mais cremosa e essa daqui é em pó, bem amanteigada. A estética Marble é mais pra ela meio que tentar imitar, como tem nome assim, Toffee, Caramel, Chocolate, naquela intenção de imitar aquele efeito visual. Sabe quando você coloca, sei lá, leite no café, ou então leite com chocolate, aí fica aquela mistura de cores no copo. E aí ela quis trazer essa estética para sombras. Essas aqui também, se você ver, meio que parece grãos de coisas assim relacionadas a café e chocolate misturados, sabe? Os grãos torradinhos ali misturados, é meio que essa estética. Enfim, era mais por questão de curiosidade mesmo. Isso porque nessa paleta aqui a gente vê que tem texturas diferentes também e ela simula a mesma estética dessa paleta aqui. As fórmulas não são iguais, obviamente, mas temos os mates, temos os cintilantes e essa aqui que é um cintilante, que essas 4 aqui podem não ter diferença de fórmula entre si.
Claro que às vezes tem diferença de fórmula, porque cada cor às vezes implica em uma fórmula nova. Sei lá, às vezes pode depender do pigmento. Mas a marca não especificou nada que é, tipo, essa é uma fórmula diferente, e essa daqui é outra, e essa aqui é mais cremosa, e essa aqui é mais seca. Não tem essa especificação. Mas, né, pra quem não se importa com nada disso, não faz diferença. Só são 4 sombras cintilantes. Mais um detalhe sobre essa paleta é que ela vem 1,3 gramas em cada sombra, coisa que nas do ano passado vinha 1,6 gramas. Não acho que é uma diferença assim tão significativa. Talvez seja por conta de matéria-prima que aumentou o preço e aí eles diminuíram um pouquinho a quantidade de sombra para manter no mesmo preço das do ano passado. Eu comprei as minhas por R$ 45 cada no Shopee. E ela é vendida na loja oficial por R$ 56,90, se eu não me engano. O preço maior que eu achei dela é esse. Não é, obviamente, a paleta mais barata, mas eu acho que ela tem um preço próximo do acessível, até porque pode ser que você encontre ela mais barata numa promoção. E também eu acho que entrega, dentro desses R$ 45, um custo-benefício bem bom, pelo que eu já testei dela e de outras paletas da marca. Mas antes de aplicar nos olhos, se você nunca assistiu uma resenha de paleta de sombras minha, saiba que eu avalio qualquer paleta de sombras, independente de marca ou preço, 5 critérios para vocês entenderem o que eu costumo gostar numa paleta de sombras ou não. O primeiro critério é sombra mate que faz sobreposição, quando você quer construir cor da mais clara para mais escura e você quer saber se a sombra mais escura vai pigmentando uma por cima da outra. Sombra mate que não mancha, sombra mate que não some quando esfuma, sombra mate que não perde a intensidade da cor ou cintilante também. Sabe quando a sombra desbota logo depois de aplicada? Então, e o quinto critério, sombra cintilante que eu consigo aplicar com pincel de cerdas. E agora sim, vamos para a aplicação das sombras. Eu não vou focar esse vídeo na comparação entre as duas paletas, porque, obviamente, elas não vão ser iguais em fórmula. Pode ser que uma seja melhor do que a outra. E não tô falando que a mais cara vai ser melhor do que a outra. Estou falando que uma pode ser melhor do que a outra. Mas eu vou fazer o primeiro lookinho, um olho cada paleta, pra vocês verem como que é as sombras lado a lado. Isso porque eu não costumo fazer swatches de sombras com diferença de preço muito grande. Esse lado vai ser Huda e esse lado vai ser Ruby Kisses. Vou começar com essa cor aqui. Vou aplicar bem aqui no canto externo. Poucos movimentos com o pincel já entregou cor, já consegui esfumar, bem fácil. E é agora essa cor aqui. De novo, poucos movimentos com o pincel já vai entregar a cor e esfumar muito fácil também. A cor, inclusive, ficou ligeiramente diferente. Eu vou pegar um pouquinho mais da Huda e aplicar aqui pra ver se foi a sombra que desbotou. Foi a sombra que desbotou, tá vendo? Se fosse lá nos meus critérios, já teria perdido um ponto de cara aqui. Tá vendo que agora se igualou mais? Vamos então para uma cor mais escura. Vou aplicar essa cor por cima da primeira sombra que eu já apliquei, que é uma sombra levemente mais clara. E eu gosto de escurecer aos poucos. Por isso que eu gosto de sombra que eu consigo pigmentar uma em cima da outra. Vou aplicar agora a correspondente da Ruby Kisses desse lado para fazer a mesma coisa. Também faz sobreposição. Eu já tinha notado isso nas primeiras impressões. E aqui, mais no meio da pálpebra, eu vou usar essa cor clara, que é uma cor que costuma ser bem próxima do meu tom de pele, então ela não aparece muito. É uma cor usada para iluminar ou para selar o corretivo. No meu caso também serve como uma borrachinha, porque ela é bem próxima do meu tom de pele. E aí ajuda a esfumar um tom mais escuro, se caso eu tenha, sei lá, exagerado, né, na hora de esfumar. Volto com o pincel sujinho de marrom, só para melhorar o encontro aqui das duas cores. Lembre que esse pincel aqui eu usei mesmo para aplicar a sombra da Huda. E aí agora, com outro pincel, eu tenho pincéis iguais,
Eu vou pegar um limpinho e vou aplicar a da Ruby Kisses. E vou aplicar aqui no mesmo lugar, que é uma sombra também que funciona exatamente na mesma função dessa aqui que eu acabei de explicar. E aí, aqui no caso, as duas ficaram com... Ficou visível o corretivo que estava acumulado numa linha que eu tenho aqui. Isso porque eu não... Provavelmente eu não desfiz o acúmulo, né? Devia ter desfeito antes de aplicar a sombra. E agora selou, não tem mais o que fazer. E agora, com dois pincéis de marcas diferentes, mas com o mesmo formato, eu vou aplicar essa sombra amarela aqui. E vou aplicar aqui no mesmo lugar. Aqui eu vou ter que dar uma reforçadinha, porque eu acho que ela deu uma desbotada. Quando eu quero esfumar uma cor que eu acho que ficou muito marcada, eu venho com esse beijinho e esfumo. E aqui do outro lado, vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou aplicar esse dourado. Vamos ver se ela funciona com pincel. Ela não tá sendo avaliada aqui hoje, né? Mas, como tá em comparação aqui com a da Ruby Kisses, vamos ver. A da Ruby Kisses não se soltava tão assim pro pincel, porque é uma cintilante mais durinha. Ó, se é pra aplicar aqui no cantinho do olho, deu um brilhinho a mais. Mas eu acho que se fosse pra aplicar no olho inteiro, não ia entregar todo o potencial da sombra como deve ser entregue com o dedo, ó, já dá pra ver, mesmo aplicando só aqui no cantinho, ficou mais intenso. E agora do outro lado, aplicar aqui no mesmo lugar, sentir o mesmo efeito, dá uma leve cintilância. Vou aplicar com o dedo agora, eu tô com a unha grande, vai ser difícil. Ó, também fica mais brilhante. E aí vamos então pra essa sombra, e vou aplicar bem aqui embaixo. Mas se eu aplicasse assim com o dedo, fica mais intenso. Dá pra ver? Vou dar uma arrumada aqui. E agora essa mesma cor, no mesmo lugar. E de novo, tá vendo? Que logo de primeira já não entrega. Aí você vem, pega mais, tenta construir a cor. Não estou falando mal da sombra, tá, gente? Tô falando por causa da aplicação do pincel. É uma sombra que funciona melhor aplicada com o dedo. E aí, como eu tô tentando fazer funcionar, para vocês visualizarem isso, entrega a cor da sombra, tá vendo? Só que como vocês viram também, o dedo não é tão preciso para fazer uma aplicação aqui. E aí, se eu quiser aplicar uma sombra cintilante, ela não funciona com pincel. Por isso que eu gosto de sombra cintilante que funcione aplicadas com ele, e é por isso que tem um critério só para avaliar isso. E deixando de lado os detalhes de aplicação, no qual a maior diferença que eu percebi foi que a primeira sombra da Huda que eu apliquei desbotou a cor, enquanto a da Ruby Kisses não desbotou, mas no final das contas o efeito visual fica bem similar. E vamos para mais lookinhos com essa paleta. Eu vou começar agora com essa cor e vou aplicar bem aqui no cantinho externo. Pega mais quantidade, vou aplicar mais aqui. Eu acho que eu devo ter mencionado isso no outro vídeo, mas cores muito escuras, assim, geralmente não são tão fáceis, né, de esfumar direto. E eu já comecei direto com essa cor. Eu acho que esfuma muito fácil para uma sombra escura, mas mesmo assim eu venho com a sombra bege e venho esfumando aqui. No primeiro olho que eu fiz com ela, comparando com a paleta da Huda, já deu pra gente perceber várias coisas em relação às sombras mate, né? Elas fazem sobreposição, elas não somem quando esfumam,
Porém, eu tô achando que essa cor aqui, direto aplicada no corretivo, ela desbota um pouquinho, tá vendo? E aí, se eu reaplico, volta a ficar a cor que deveria ser. Esfumou, criou um degradê fácil, mas você tem que ir construindo a cor, pra ela não fica escura logo de cara assim. Na parte de baixo eu vou aplicar essa mais escura, que elas me parecem assim redundantes, mas não é culpa da RK by Kiss, né? E essa sombra aqui da RK by Kiss eu acho que vai começar a formar um hard pen, porque tá vendo que começou a ficar mais escurinho aqui? Isso porque eu passei o pincel estava limpo, e aí conforme você vai passando, eu não sei se vocês vão conseguir ver, conforme você vai passando, vai começando a formar essa camada mais escura, tipo aquela sombra ocre da paleta Jade da mesma marca. E aí vou aplicar essa sombra mais escura aqui. Para esfumar, eu venho com um pincel limpo. Venho com um pouquinho desse bege, só pra me ajudar mesmo. Hoje eu apliquei essas duas, mas em áreas pequenas. Eu tava pensando em aplicar essa daqui de novo, mas como hoje eu usei essas daqui em áreas menores do olho, eu vou aplicar elas, né? Pra ficar mais visível, pra vocês verem melhor a cor. E de novo, todas as sombras cintilantes dessa paleta são assim. São sombras cintilantes que você aplica melhor com o dedo. O jeito que elas se soltam pro pincel já dá pra saber. Ó. Tá vendo? Entrega mais o potencial da sombra. Eu sempre fico dividida no que fazer aqui, porque eu acho que dá pra você conseguir um efeito com o pincel. E em áreas menores do rosto, como vocês viram no primeiro olho que eu fiz, aqui na parte de baixo não aparece muito, só aparece se eu aplicar com o dedo. Só que aí borra, eu tenho que ficar voltando com o corretivo pra arrumar. Vou tentar com mais esse, que é o que eu apliquei a sombra bege aqui esfumada, e vou pra essa cor. Agora para esse olho eu vou aplicar essa sombra aqui no canto, e no outro canto eu vou aplicar o marrom mais escuro, mas pra gente ver mesmo como que fica, sabe? Lado a lado, pra ver se é muito mais escuro, ou se ficam duas cores muito parecidas. E aí agora outro pincel pra cor mais escura, vou aplicar aqui. É mais escuro mesmo, tem uma diferença de tom. Mas também não é uma diferença tão grande assim. Eu vou agora esfumar. E aí de novo dá pra ver que não some na hora de esfumar. Não achei que mancha, o que eu acho é que realmente começa a desbotar a cor. Porque não tem... E aí esfumando, dá pra ver que essa cor aqui, ela é meio problemáticazinha mesmo, porque ela começa a formar um hard pen, e aí eu não consigo ver se tá manchado, parece que tá manchado, ao mesmo tempo que parece que só perdeu a intensidade da cor, que ela deu uma desbotada. Tanto que se eu voltar com mais cor dela, ó, tá vendo? Pra mim desbotou e não manchou. Porque ela era pra ser escura assim.
Mas mesmo que não tenha manchado agora, eu não duvido que ela possa manchar, tá? Ela pode ficar mais escura em alguns pontos do que em outros. Beleza. Aí agora com o pincel limpo, vou esfumar outra cor. Essa é mais fácil, esfuma mais fácil, sem... Ai, olha, borrei aqui. Sem maiores problemas. Pra me ajudar aqui, eu vou usar a sombra bege. E, para melhorar esse marrom também, eu venho com esse marrom que é ligeiramente mais claro e esfumo aqui, né? São dois marrons que vão se complementar para fazer esse mais escuro funcionar. Ó, funciona melhor assim. E esse marrom de novo, aqui embaixo. Meu olho tá bem sensível, tá lacrimejando e às vezes cai lágrima em algum lugar, que nem aqui no canto externo. E essa sombra branquinha com o pincel, nesse vídeo eu ainda não usei ela. Mais uma vez, o pincel não faz jus à sombra. Se eu aplicar com o dedo, fica uma cor mais intensa. E aqui no cantinho eu vou usar essa. E agora, bem de perto, para vocês verem nos detalhes como que ficou os dois olhos. E vamos às considerações finais. Hoje é outro dia. Eu tinha gravado a conclusão do vídeo, mas eu percebi algumas coisas durante a edição do vídeo, percebi que a nota final ia ficar errada. Então tô aqui refazendo a conclusão do vídeo. Em relação aos 5 critérios, essa paleta perde 3 pontos. O primeiro é que ela perde a intensidade de cor, ela desbota um pouquinho depois de aplicada, então você tem que retocar a cor da sombra. Não acontece com todas as sombras, não acontece com as cintilantes e nem com todas as mates. Com essa não acontece, com essa não, essa também não. Essa aqui desbota depois de aplicada, essa aqui desbota também. É uma sombra que precisa desse marrom aqui para funcionar. Essa sombra é mais complicadinha, eu fui explicando isso durante o vídeo. Essa sombra também fez a paleta perder outro ponto por manchar. Eu falo durante o vídeo que ela possivelmente poderia manchar. Na hora eu não vi que manchou, só durante a edição que eu vi que estava manchada. Então, realmente mancha. Se você aplicar ela sozinha, como eu disse, ela precisa desse outro marrom aqui para funcionar bem, sem manchar, mas por não funcionar bem assim, nesse caso sozinha, ela perde esse ponto, né? Outro ponto é sobre as sombras cintilantes. Eu pessoalmente acho que você consegue um efeito com as sombras cintilantes, essas 3 aqui, aplicadas com o pincel, não entregam todo o potencial da sombra, o potencial da sombra mesmo é com o dedo. Mas você consegue ir construindo a cor até ficar um resultado satisfatório com o pincel. Só que com essa sombra isso não acontece. Ela só aparece mesmo se você aplicar com o dedo. Então, uma sombra cintilante também fez a paleta perder um ponto. Então, no geral, nota 7. Ela é uma paleta muito parecida com uma outra paleta da marca, a Topaz. Só que a Topaz tem um tom de laranja que aqui não tem. E aqui tem essa sombra cintilante branquinha que na Topaz não tem. Mas, no geral, são os mesmos tons, né? Eu diria pra você não comprar essa paleta caso você já tenha a Topaz, ou caso você tenha e a sua venceu ou a sua acabou e aí você não tá achando mais pra comprar, porque eu acho que a Topaz deve ter saído de linha, não tenho certeza, e aí você pode comprar essa daqui no lugar pra substituir. Inclusive, muito parecida também com a paleta Los Angeles da Prilessa, se você não fizer questão do preto e do branco e daquele tom avermelhadinho também, mas tem os mesmos tons e é R$100 mais barata. Tem esse tom amarelado na paleta da Prilessa, tem um marrom mais claro, tem um marrom mais escuro,
tem dourado e tem um tom mais clarinho assim, cintilante. Então também diria para você não comprar essa paleta caso você já tenha a Los Angeles da Prilessa. Assim, os mates da Prilessa são melhores, né? Mas é R$100 mais cara. Aí você vai ter que pesar o que vai fazer diferença para você. Os R$100 a mais ou o desempenho da sombra mate. E no meu caso que não tem uma paleta Los Angeles da Prilessa, a que eu usei para resenhar era emprestada, eu acho que vai me suprir bem, então eu tô feliz com ela e não me arrependo de ter pago o valor integral. E é isso, acho que eu falei tudo que eu precisava sobre a paleta. Vou finalizar aqui, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado de alguma forma. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!